Primeiramente, vamos criar alguns layers para ficar mais fácil de nós trabalharmos e para que futuramente, quando a edificação estiver quase pronta, fique menos pesado para o computador rodar o programa. Então vamos em Layer, certo? Aqui. Percebam que o ambiente que eu estou usando é o AutoCAD em 3D Modeling, certo? Porque eu já tenho aqui a visualização, as vistas, topo, lateral esquerda, direita, certo? Os comandos de alteração e criação. A criação 2D, criação 3D, certo? Então, vamos criar alguns layers, certo? Nós clicamos aqui, Layer Properties. Como vocês podem perceber, eu já adiantei aqui alguns layers. Aqui nós criamos um layer novo, damos um nome qualquer, por exemplo, mármore ou granito. E aqui definimos uma cor para ele, podendo ser uma cor qualquer. E assim sucessivamente. Aqui, em Set Current, nós podemos definir o layer que vai ser o padrão. Nesse caso, é a alvenaria. Vocês podem ver que tem uma seta aqui marcando que ele é o corrente, certo? Então nós fechamos. E tudo que for feito a partir de agora vai ser feito no layer alvenaria. Ok? Então vamos lá. Bom, essa planta ela já está no layer planta baixa. Para poder extrudir essas paredes, eu preciso delimitar essas áreas com uma polyline. E o comando para fazer isso está bem aqui. É o comando boundary. O que ele faz? Ao clicarmos aqui em Pick Point, observe que tem aqui um tipo de objeto. O objeto que ele vai criar vai ser uma polyline, certo? Selecionamos a área que nós queremos delimitar. Observem que as paredes, isso porque eu cliquei fora. Observem que as paredes estão sendo selecionadas, certo? E após selecionadas, eu dou Enter. Bom, mas em determinados casos, por exemplo, se eu tivesse uma planta delimitada por esse retângulo e com a ajuda do Offset, eu quisesse uma parede de, por exemplo, 15 centímetros, ao tentar extrudir essa área, eu teria um problema, porque ele consideraria esse retângulo e esse outro retângulo como sendo dois objetos maciços. Ele não consideraria a área dentro do retângulo. Ok? Por exemplo, com boundary, pick point, eu clico, observe que é um retângulo igual ao retângulo que estava anteriormente, certo? Então, para que eu possa ter as paredes, eu preciso delimitar a área toda. Então, por exemplo, o que eu posso fazer é passar uma linha aqui, clicar em Boundary ou digitar BO, Boundary. Clico em Pick Point e seleciono a área. Observem que a área ela foi criada deste lado e deste lado da linha, certo? Dou OK. E ao excluir a linha do eixo, observem que eu tenho aqui duas áreas, certo? Bom, um retângulo, que era o que estava aqui originalmente, eu apaguei, e aqui eu tenho as duas áreas independentes, certo? Então, como eu já tenho as polylines, vou em Layers e oculto a planta baixa. Vou trabalhar apenas com as polylines, certo? Para levantar a alvenaria, eu posso usar dois comandos. O primeiro é o Press Pull.
observem que eu clico na polyline e automaticamente ela ganha volume, que é o volume da parede. Eu posso clicar em um ponto ou defino uma altura, por exemplo 5. Observe aqui embaixo. Dou Enter. Que a altura também é definida, ok? Qual o problema desse comando? Observe que ao tentar editar o sólido, ele apenas se movimenta. Então isso é um problema, caso nós queiramos editar ele futuramente. Então vamos utilizar o Extrude, certo? Com ele, nós selecionamos a polyline. Observem que eu posso fazer mais de uma seleção por vez, ou selecionar tudo e dou OK. Ao dar OK, observem que a parede ganha volume. Eu posso clicar em um ponto ou digito uma altura, por exemplo, a altura do meu pé direito, 3 metros, certo? Se eu digitasse -3, a extrusão seria para baixo. Bom, com o auxílio da barra lateral, nós podemos usar o comando Orbit. Ele nos permite rotacionar o objeto sem tirá-lo do lugar e visualizar detalhes que nos interessem, certo? Ou podemos digitar Orbit, caso a barra não esteja, certo? Bom, além do Extrude para criar sólidos, nós podemos usar também os comandos básicos do AutoCAD 3D, certo? Que já deixa sólidos definidos, como o box, cilindro. Vejam que eu posso clicar no ponto para definir o raio ou defino pelo mouse, certo? Por exemplo, 6. Ou posso definir a altura também pelo teclado, ou clico em um determinado ponto, digamos 7. Ok? O box funciona da mesma forma. Eu clico em um ponto determinado ou digito as coordenadas x, y, z, certo? Ao clicar, ele vai para o ponto inicial do plano, da área gráfica, como vocês podem observar. A partir desse ponto, eu posso definir as medidas dele digitando arroba, certo? E clicando, por exemplo, x, que é essa direção, 5, vírgula, y, 0.5, por exemplo, que é y aqui, e altura 1. Altura 1. Então, fica o sólido, certo? Se eu desse valores negativos, ficaria assim: box x, y, z, arroba, menos 5, no caso x, menos 0,5, vírgula, menos 1. Ou seja, em determinadas situações pode se fazer necessário isso, certo? Além desses que já são pré-definidos, eu posso criar sólidos não padrões, por exemplo, não convencionais. Loft, por exemplo, ele me ajuda a criar usando o comando Loft, por exemplo, nós podemos copiar, imaginemos esses círculos,
com diversos tamanhos, diversos raios. Vamos aumentar, certo? E usar o comando loft. Selecionamos eles e damos Enter. Então ele vai pedir aqui se a gente está, a gente apenas cruzar as seções, ok? E aqui está, por exemplo, essa figura. Com o auxílio do Orbit, podemos ver o que foi criado, certo? Semelhante a um bolo. Ok. Então, esse é o loft. O comando revolve permite que nós criemos em um determinado eixo alguma face, por exemplo, spline. Criar uma figura diferente. Vamos colocar na vista superior, aqui no cubo, certo? Spline. Vamos desligar o F8 para ficar mais fácil de desenhar. Estamos ok, certo? Verificamos se realmente está só no 2D. E está. Selecionamos o comando. Selecionamos o objeto que vai contornar o eixo. Damos Enter. Nós podemos selecionar o ponto inicial e o final. Então, clicamos em um determinado ponto para determinar a angulação ou digitamos um ângulo, por exemplo, 76, certo? Uma outra forma que também pode ser feito é selecionando o comando, nós selecionamos o objeto, damos Enter e digitamos O de Object. Para isso, nós basta selecionarmos o eixo, que o mesmo acontece, certo? E clicamos em um ponto ou digitamos o ângulo, ok? O outro comando que pode ser utilizado é o Sweep. Ele permite nos criar um contorno ou espessuras para determinados caminhos. Como seriam esses caminhos? Superior. Okay. Vamos usar o comando Spline. Certo? Vou clicar aqui, dá no mesmo. Vamos clicar para fazer o caminho. Damos Enter. E podemos criar, por exemplo, uma espessura para esse caminho. Digitamos 1, que é o raio dessa circunferência. Damos um offset de 0.2, no caso 20 centímetros, para dentro. Ok? E assim como o Extrude, se eu utilizar essas duas circunferências para dar volume a esse caminho, ele não ficará vazado. E eu quero que fique vazado. Então o que eu faço? Online, eu crio essa linha para criar dois lados, certo? E com Boundary eu crio duas regiões, ok? Vou deletar
deleto, ok, e observem que eu tenho a espessura do caminho que eu quero. Então, seleciono o comando sweep, seleciono os objetos, ou assim, tanto faz, dou enter. Agora, eu seleciono o caminho que eu quero dar a espessura, e observem que ele ficou vazado, ok? Eu apenas deletei essa parte de cima. Bom, nós também podemos utilizar esse comando bem aqui, ó, que é polysolid. Como ele funciona? Ele funciona semelhante a polyline, só que ele cria um sólido, certo? Seguinte, ao clicar no comando, eu tenho essas opções bem aqui. Essa opção de objeto, ela vai tornar um objeto sólido. Por exemplo, uma linha. Line, certo? Clico no comando e digito O, ou clico em Object, ok? E seleciono. Aqui o sólido já estava com uma dimensão pré-determinada, certo? Então o que acontece? Para que não aconteça isso, eu clico e escolho essas opções: altura, largura, justificado, certo? Para definir a altura, eu digito H, eu clico em Height e defino aqui uma altura qualquer, digamos 1,5 metros, ok? Após digitar a altura, eu digito a largura, por exemplo, 0,2, no caso 20 centímetros, dou OK. Observe que a parede ela só pede um comprimento. Então, se eu clicar aqui, ela já está com a largura e a altura que eu pedi, certo? ESC. Só que, para que ela fique justificada, por exemplo, a uma planta baixa, eu preciso justificar aqui. Essa justificar seria dizer se ela obedece a um eixo central, esquerdo ou direito, por exemplo. Clicando em justificar ou digitando J, certo? Ela me dá as opções para, no caso, essa linha que eu vou selecionar: esquerda, centro ou direita. Se eu clicar no centro e eu clicar aqui, observe que ela fica bem no centro da linha, ok? Agora, se eu justificar à direita, observe que ele está à direita da linha. E para a esquerda é a mesma coisa, certo? Após criar o sólido, clicar no segundo ponto para definir o comprimento, basta dar OK, que a parede fica pronta.